Fala investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e no vídeo de hoje nós vamos falar do relatório gerencial de dezembro de 2022 do fundo SARI 11, o Santander Renda de Aluguéis, fundo de investimento imobiliário. Então a gente vai ver qual foi a performance dele durante esse ano de 2022, né? Com o relatório de dezembro. Tá, fundo que tem caído muito no mercado agora no início de 2023, tá? Então fique conosco para você saber informações atualizadas do SARI 11. E se você gosta desse tipo de assunto, FIF, Agri, FIINFRA é o principal assunto aqui no canal. Se inscreva aí, deixa o seu like. Muito importante pra gente, tá? E é tudo de graça. E também eu vou deixar esse relatório na descrição do vídeo para você baixar, fazer uma leitura mais detalhada. E também o nosso link do nosso grupo do Telegram. Se inscreva lá e encurta a distância. Bom, vamos lá, informações aqui primeiro de mercado. O fundo está cotado a R$ 61,11. Teve uma queda nesse mês atual já de 7,13%, como a gente verifica aqui. 7,13% de queda só em janeiro, tá? O fundo está com uma desvalorização de 13,72% em 2022, né? Daí praticamente 2022 inteiro, início de 2023, nos últimos 12 meses. Tá, não está uma queda tão grande em relação ao valor patrimonial, que está quase em R$ 100, mas porque o fundo já vem aí num nível de preço ali por volta dos R$ 70 durante o ano de 2022 todo, né? Então a queda nos últimos 12 meses não está tão relevante e em janeiro tem uma queda bem relevante de 7,3%. Fundo que está com dividendo yield analisado aqui de 12,5%, né, com base no valor de mercado, e inclusive o fundo aí nesses últimos dias está renovando as mínimas aqui, ó. Atualmente, aí o mercado está renovando a mínima de novo aqui de R$ 61,11 nos últimos 12 meses, tá? O mínimo. E a gente verifica aqui que o máximo nesse mês de janeiro, ó, foi de 65,80, tá? Então ele entrou já 2023 aí com uma queda bem relevante. Fundo que está pagando um provento aí bem estabilizado, né? Vamos dizer assim, mas que teve uma queda muito relevante, principalmente nos últimos 30 dias aqui. O fundo iniciou o mês com 60 e finalizou dezembro a 67,89 e agora está com um valor aí de R$ 61,10 no mercado, tá? O fundo que tem um valor patrimonial de 94,37, né? Vamos ver do relatório se isso aqui está atualizado. Em torno de 33 mil cotistas na sua base. Eu sou um desses cotistas e eu tenho aproveitado o preço de mercado, né? Fundo que está bem descontado, como eu falei, renovando as mínimas aí, tá com rendimento estabilizado, tá? Uma vacância ali que tem sido coberta com a renda mínima garantida, e o fundo tem uma reserva justamente para cobrir essas questões de vacância, caso a renda mínima garantida tem ali ainda se encerrado e o fundo continue com vacância. O fundo tem feito um caixa para cobrir exatamente essas questões e manter ali um dividend yield estabilizado. Atualmente está em 64 centavos. Então, a preço de mercado, você já está pegando o SARI 11 aí a mais de 1% ao mês de provento, tá? Vamos para o relatório então, vamos lá ver como é que o SARI 11 performou em dezembro. Então aqui o relatório gerencial, né? Para quem não conhece o fundo, é um fundo meio que híbrido, né? É um fundo que investe aí, tem imóveis com mais relevância em lajes corporativas, né? O portfólio ele tem uma receita maior com relação às lajes corporativas. Tem aí também 2 imóveis de logística, né? Então são 2 de lajes corporativas, que é a maioria da receita do fundo, tem 2 de logística, que é um pedaço, e também tem fundos de investimento imobiliário do setor de crédito, né, de papel, vamos dizer assim, e para aproveitar exatamente, ele adquiriu numa época que a inflação estava muito alta, então o fundo fez uma emissão de cotas na época, né, e aí montou uma carteira também de fundos de investimento imobiliário, principalmente indexados ao IPCA, né, que na época estava muito grande, muito alto, né, então o fundo ainda mantém parte da sua carteira em fundo de investimento imobiliário de crédito. Fundo que ele investe principalmente em imóveis comerciais, né? Então, como eu falei, na sua essência ele é um fundo de tijolo, que tem aí parte da sua carteira como se fosse um FOF, né? Valor de mercado atualmente 67,89, na verdade fechamento de dezembro, né? A gente viu que está 61,10, então já caiu bastante em janeiro. O fundo está com rendimento bem estabilizado ali por volta de 64 centavos. Patrimônio líquido 871 milhões de reais, né? São mais de 9 milhões e 200 mil cotas, mais de 33 mil cotistas, e como eu falei, eu sou um desses cotistas, né? E tem aí
da minha carteira de fundo de investimento imobiliário, em torno ali de 5% de SARI 11. Valor patrimonial do fundo 94,37, então o fundo está bem descontado. No mercado ele tem desde dezembro de 2019. Tem uma taxa de administração aqui de 1,25 ao ano, que ele já vem descontado dentro do resultado do fundo, né? Então o que se paga de provento já é líquido dessas taxas, né? E não tem cobrança de taxa de performance. Dentro aqui das informações aqui do gestor, né? Então a gente tem que em dezembro o fundo distribuiu 64 centavos, mantendo a linearidade, né? 1,9% naquela época o dividend yield considerando o fechamento de mercado. Mas a gente viu que atualmente já está em um percentual de 12,5%, que dá aí mais de 1% ao mês de dividend yield. E o fundo, além disso, possui 70 centavos por cota de resultado acumulado não distribuído, que tem feito ali já há algum tempo, né, justamente por conta das incertezas que se estavam aí na relação à pandemia, né, quando a pandemia estava num auge bem atingindo os fundos de tijolo, né, principalmente de lajes corporativas. Então o SARI 11 aí fez procurou fazer uma reserva para poder justamente passar por algum período de turbulência, né? Quanto ao portfólio do fundo, os imóveis do fundo, ele tem o principal WT Morumbi, né? E aí teve algumas movimentações ali, teve extensão do contrato de locação de um andar que já venceria em dezembro, foi aí renovado até 2024, então por mais 2 anos. Também teve uma nova locação de meio andar com prazo de 60 meses, substituindo um locatário que já estava ali, então o fundo monitorou a saída e aí já substituiu esse inquilino, né? Então não teve ali aquele gap e não vai ter então impacto financeiro negativo no fluxo de aluguéis. Fundo que tem ali uma parte ainda posicionada em FIIs, como eu falei, né? Então o IPCA foi de 0,62% em dezembro, então que pode trazer resultados bons aí nesses FIIs nos próximos 2 meses, né? Já que normalmente esses FIIs calculam ali os CRIs, os juros dos CRIs que tem na carteira, eles pegam ali 1 mês, 2 meses anteriores para cálculo desses juros. E o valor de mercado do fundo em 29 de dezembro era 67,89, uma desvalorização de 1,48% no mês de dezembro e 28% abaixo do valor patrimonial, então já passou dos 30% aqui, esse desconto que o fundo está no mercado, renovando as mínimas aí como a gente tem verificado. Bom, continuando então aqui a leitura do relatório, a gente verifica que a base de cotistas aumentou, né, em 1.306 cotistas de novembro para dezembro, uma alta de 4,1%, chegando a mais de 33 mil cotistas, encerrando o ano de 2022 com um crescimento de mais de 166% nessa base, né? Foram mais de 20 mil novos investidores com o SARI 11 somente em 2022. Bom, mais para baixo que a gente vai ver algumas informações da carteira. Então, WT Morumbi, né, tem a maior participação com relação à receita recebida. Como eu falei, o fundo tem as lajes corporativas como principal receita, né? Então 55% da receita vem do WT Morumbi e mais 6,1% vem do Work Bela Sintra. Então são os 2 imóveis de lajes corporativas do SARI 11, então em torno de 60%, vamos dizer assim, 61% da receita vem das lajes corporativas, em torno de 12% vem dos imóveis logísticos, como a gente verifica aqui, e 26,7% vem das receitas financeiras, principalmente dos fundos de investimento imobiliário que o fundo tem na carteira. Bom, em relação à área bruta locável, então o imóvel logístico, né, tem uma característica de ser um pouco maior, né, do que as áreas corporativas, então 39% da área bruta locável é o Santo André, que é o imóvel lá de Santo André, né, o logístico, e seguido do WT Morumbi, 36% da área bruta locável. E do ramo de atividade, bens de consumo e serviços, é a maioria do ramo de atividade dos inquilinos do fundo. Esses são os principais, né, inquilinos aí aqui está classificado percentual por receita recebida, então 14% da receita vem da Brookfield Group, 14,2% e 10,3% da Unilever, então a principal aqui, quase 25% da receita vem de apenas 2 inquilinos
Grandes empresas sim, mas concentrada nesses dois inquilinos aqui que estão no WT Morumbi, né? Então, isso aí é uma coisa a ser observada, né? E os outros com percentuais menores, como a gente verifica aqui, entre 2, né? Entre 0, na verdade, quase 0, 0,1% e 6,8%. Então, mais diversificado, porém uma concentração maior nessas duas empresas aqui, como a gente verifica, né? Mais para baixo a gente também vê aqui sobre a carteira imobiliária com histórico de vacância do fundo, né? Então o fundo está com uma vacância em torno ali de 6,2%, todo ali no WT Morumbi, né? Uma vacância que tem sido coberta, inclusive pela renda mínima garantida, por isso ele está com ocupação financeira de 100%, tá? Ocupação física de 93,8%, ocupação financeira de 100%, e aí dentro da indexação dos contratos, 68% é indexado ao IGPM, 24% pelo IPCA e quase 8% pelo INPC. Então, o IGPM é a maioria dos indexadores. Vencimento dos contratos, mais de 65% vence só a partir de 2027. Então, a gente tem um percentual aqui de mais ou menos 35%, 30%, né? 30, 35% aqui que vence até 2026, tá? Mais para baixo a gente verifica a carteira do fundo, então o fundo tem uma alavancagem ali concentrada no WT Morumbi, né? A aquisição desse imóvel, inclusive, foi financiada, né? Então a gente verifica que 314 milhões ainda é o saldo das obrigações desses CRIs que foi para a aquisição do WT Morumbi, tá? Isso, o fundo teve essa aquisição foi muito importante, que o fundo teve um up muito grande na sua receita, então foi uma alavancagem que realmente aconteceu, uma alavancagem boa para o fundo, né? E que praticamente dobrou os seus rendimentos, né? De distribuição de rendimentos para os cotistas. Mas o fundo ainda tem aqui, então, tem mais de 1 bilhão em ativos, porém o patrimônio líquido está em 871, porque a gente desconta aqui, então, no caso, né? As obrigações que o fundo tem a pagar. O fundo tem, então, aproximadamente ali, então, de 1,2 a 1,3 bi em ativos. Mais para baixo a gente verifica os rendimentos, então o fundo, desde que adquiriu o WT Morumbi, né, vem se mantendo ali com rendimentos distribuídos acima de 60 centavos e há algum tempo já tem distribuído ali em torno de 65, né, mantendo ali uma linearidade, né, conforme vai acontecendo os reajustes contratuais, né, e aí essa receita ela acaba, esse provento acaba tendo ali também seguindo esses reajustes, né, e a gente verifica que o fundo tem mantido ali uma base de distribuição bem estabilizada, né? Então o fundo ainda está com uma reserva que, como a gente verifica, de 6,4 milhões de reais, em torno de 70 centavos por cota de rendimento não distribuído. Dentro da negociação, o fundo teve aqui, encerrou dezembro com mais de 20 milhões de volume de negociação no mês, né? Então foi em torno ali de quase 1 milhão de reais de volume de negociação diária no mercado secundário. Então o fundo está mantendo ali uma certa liquidez, né? Teve alguns picos aqui de negociação, mas mantendo ali uma média de em torno de 1 milhão de reais de volume de negociação mensal, né? Diário no mercado secundário, em torno de 20 milhões mensal. Em outubro, então, das informações financeiras do fundo, manteve ali a questão do recebimento dos aluguéis ali sem surpresas, né? Em torno de 5,7 milhões. Resultado dos FIIs também teve uma pequena queda aqui, mas mantendo dentro da expectativa, em torno de 1,3 milhões. E renda fixa, onde o caixa está aplicado, também manteve praticamente o mesmo desempenho de novembro, em torno de 880 mil reais. A despesa do fundo também não teve surpresas, né? Taxa de administração, outras despesas e mais aqui os juros, né? A despesa financeira com os juros dos CRIs, né? Principalmente daquele que é do WT Morumbi, né? E o resultado foi de 5,4 milhões, mantendo aí então o resultado e fazendo uma distribuição de 5,9. Utilizou parte do resultado não distribuído nesses últimos 3 meses, né? Mas dentro ali da margem, né? O fundo nos últimos 12 meses teve um resultado maior do que o distribuído, como a gente verifica aqui, então mantendo aí a questão do caixa saudável, né? Bom, mais para baixo aqui a gente verifica mais o que aqui, portfólio do fundo, as localizações, né? Então aqui em São Paulo, os 2 imóveis de lajes corporativas, né? Localizado ali, um próximo do Centro Velho e outro aqui no Morumbi,
outro ali no Morumbi, né? Sou do Rio de Janeiro, mas é ali no Morumbi. Em São Paulo, na Avenida das Nações, né? Esse belo imóvel aqui, como a gente verifica aqui embaixo, e o outro aqui, localizado ali na Bela Sintra, no centro de São Paulo, né? Então são imóveis de laje corporativa, os de logística, né? Tá no raio de 30 quilômetros do centro de São Paulo. Então são imóveis bem localizados ali, próximo aos grandes centros de consumidores ali da cidade, principalmente da capital, né? Santo André e Barueri. E aqui são os imóveis logísticos e mais para baixo a gente vai verificar a carteira de fundo de investimento imobiliário, né? Então a gente tem aqui 77% em imóveis, 17% em FII, 5,5% em renda fixa, que é onde o caixa do fundo está aplicado. Então esses aqui são os fundos de investimento que o fundo tem na carteira. Então baixa o relatório aí, verifique, né, quais são esses fundos para você também saber aonde o fundo exerce ali uma função de fundo, né? Então um fundo bem híbrido aí, como a gente verifica que tem uma queda muito grande aí no mercado, não vejo motivo para essa queda, então eu tenho continuado a comprar SARI 11, né? E está renovando as mínimas aí, como a gente verifica aí nos últimos dias, ok? Então é isso aí. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com outras pessoas e também compartilhe com a gente se você é cotista do SARI 11, qual o percentual da sua carteira hoje. Eu sou cotista, em torno de 5% da minha carteira está no SARI 11, de fundo de investimento imobiliário. Fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.